Olá pessoal, hoje nós vamos ter um bate-papo sobre algo que é comum a todos, a preocupação. Mas nós vamos falar de uma maneira mais leve, afinal de contas, como nós podemos evitar que essa preocupação vire algo doentio, vire algo patológico, algo que acabe derrubando a nossa alegria de viver, o nosso bom astral e a nossa vontade de fazer as coisas. É verdade que preocupação todo mundo tem, independente da idade, independente da classe social, sexo, enfim. É algo que todos nós estamos sujeitos a ter. Até porque, como nós pensamos, nós acabamos por acelerar o nosso pensamento e focamos no assunto, por vezes, dando uma importância até exagerada. Mas então vamos lá. Como que a gente compreende essa questão da preocupação? Bom, uma vez que ela faz parte da vida de todo mundo, seja também em qualquer área, pode ser na área familiar, pode ser na área de estudos, na área profissional, na área financeira, tudo que nos permeia, essa preocupação ela vai ter uma atuação sobre nós, sobre os nossos pensamentos. E como que nós conseguimos controlar os nossos pensamentos? A gente sabe que através do quanto nós dispensamos energia enquanto estamos pensando em determinado assunto, isso pode até vir a nos adoecer de alguma forma. Então vamos lá. Se a gente não consegue controlar, a gente não consegue dar um equilíbrio desses pensamentos mais ansiosos, isso pode acabar se tornando ruim para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Então, a preocupação constante, o que acontece? Vem um pensamento negativo, esperando o pior, algo que venha nos prejudicar. E isso acaba prejudicando a nossa saúde emocional e, por consequência, a nossa saúde física também. Como assim a preocupação, meu pensamento pode prejudicar a saúde física? Bom, quando nós estamos com alguma preocupação que foge do normal, a gente acaba ficando mais tensionado, a gente acaba ficando com dores, que pode ser dor de cabeça, dor de estômago, a gente pode ter dificuldades para dormir, né? A famosa insônia. A gente pode ficar um pouco mais acelerado a fim de querer resolver algo, ou o contrário também é verdadeiro, a gente acaba ficar mais lentificado, como se paralisado, sem saber que rumo tomar, o que fazer. Claro, cada pessoa age de uma forma, cada pessoa reaciona de uma certa maneira, né, aos problemas que encontra. E outras pessoas, né, acabam tendo estes problemas físicos, né, de dores, de tensões musculares e acabam por se automedicar. E aí pode gerar mais um outro problema. Bom, então vamos lá. Por que é tão difícil parar de se preocupar com algumas coisas? Bom, inicialmente a gente pode ter crenças negativas e crenças positivas diante de uma preocupação. Mas como assim crenças positivas e crenças negativas? A crença é negativa quando nós começamos a achar que ela é tão prejudicial que nós vamos nos prejudicar de uma forma que nós podemos ficar louco, perder o controle sobre nós mesmos. E que isso só vai aumentar, a preocupação só vai aumentar, o fator só vai piorar, né? Seja qual for o fator que esteja desencadeando essa preocupação, enfim, acaba fazendo a famosa bola de neve, né? Que é uma preocupação sem fim. E o que acontece? Isso acaba gerando uma angústia, aumentando a ansiedade, causando um desconforto interno que se reflete no exterior. A crença positiva sobre preocupação é que isso algumas pessoas acabam fazendo uma fantasia, que seja, se você pensar no pior, você vai pensar em situações para evitar os problemas. Ok, é compreensível você querer evitar problemas, querer evitar coisas ruins, mas
pensar demais em coisas que não acontecem também é um gasto de energia, não é mesmo? Então, a gente precisa dar um jeito de controlar, né, essas preocupações. Porque algumas das coisas às quais nós estamos preocupados, elas podem ser resolvidas. Fato. Se o que eu estou pensando pode ser resolvido, então o que eu tenho que fazer? Agir de uma maneira mais racional. E dessa forma vai ser mais interessante que eu pense, né, de uma forma adequada em maneiras para resolver o meu problema. Bom, seja qual for o problema, quais são as opções que eu tenho para resolvê-lo? É fácil? Como eu consigo encontrar essa solução? Então, concentrar nas coisas que a gente tem o poder de agir, a gente tem um poder de mudança. Feito isso, a gente conseguiu pensar, né, de uma maneira coerente no que a gente pode fazer para mudar a situação, para mudar o problema, para resolver, né, o problema. Vamos avaliar como que eu vou agir para que isso aconteça. De que forma? Ter um plano eficaz, né, para que a gente não se perca mais uma vez e ter uma segunda preocupação. Depois de ter esse plano, ter esse delineamento, né, ter esse esquema para fazer algo, a gente acaba vendo uma luz no final do túnel. A gente acaba escutando aquela vozinha que vai deixando com que nós fiquemos menos ansiosos, que a gente fique mais propensos à resolução. No entanto, tem isso nós quando estamos falando de problemas que podem ser resolvidos, né? Mas também há problemas que a gente não consegue resolver porque simplesmente não está na nossa alçada. E aí vem algo que é muito interessante para todos, que é a questão do controle. Não temos controle sobre as coisas nessa vida. Afinal de contas, se a gente pensar razoavelmente, a gente não tem um controle sobre nada. E essa questão do querer controlar é que nos deixa muito mais ansiosos. Então, se eu tenho um problema que não pode ser resolvido e eu alimento meus pensamentos a esse respeito, eu fico mais e mais nervoso, mais e mais, com muito mais ansiedade. A melhor maneira, né, que a gente encontra para isso é parar de tentar prever o futuro. Coisas desagradáveis acontecem na vida de todos? Acontecem. Acontece que focar no problema e apenas no problema sem ver uma luz no final do túnel, isso não vai resolver em nada. Algumas coisas podem dar errado? Pode. Se concentrar no pior cenário vai apenas impedir de aproveitar as boas coisas que estão no nosso caminho. Parar de se preocupar, enfrentar as necessidades reais, encarar que nem tudo tem uma resposta imediata, é uma maneira mais saudável e até que interrompa, né, esse ciclo de preocupação. É aquilo, já que eu não posso encarar, já que eu não posso resolver esse problema, eu vou encarar de frente e vamos ver e vamos lidando com cada coisa a seu dia. Aliás, essa dica de encarar cada coisa a seu dia é algo que é fundamental para todos nós e até nos traz uma certa paz de espírito. Não ficar nem ancorado lá no passado, nem muito ansioso, nem muito criando grandes expectativas sobre algo que a gente não conhece, sobre algo que a gente ainda não tem como conhecer. Então, vamos tentar pensar algumas coisas. Bom, por que eu penso, por que eu tenho que coisas ruins vão acontecer, que esse problema só vai aumentar? Será porque tudo isso está na incerteza da vida? Quais são as probabilidades de acontecer algo? Bom, quando a gente começa a pensar de uma maneira mais compenetrada, mais suave, a gente começa a ter algumas chances de refletir
sobre o que é possível ou não. Outra coisa que acontece muito quando nós estamos no meio de uma incerteza é sempre, na nossa medida, dividir esse problema com alguém. Por quê? Por muitas vezes, alguns colegas, alguns parentes, alguns familiares podem nos dar uma dica, uma sugestão, né, de como contornar o problema caso fosse com eles. E, quem sabe, né, abrir uma nova porta, uma nova janela para algo que nós não havíamos pensado antes. Afinal de contas, né, como falei anteriormente, a gente não consegue controlar tudo, né? E por vezes nós não pensamos em situações que seriam muito mais rápidas, muito mais fáceis de se resolverem. E outra coisa que é interessante, sintonizar nas nossas emoções. Como assim sintonizar as nossas emoções? Ora, se eu estou nervoso, ansioso, angustiado, isso é algo negativo. E acaba gerando o quê? Um desconforto. Um desconforto que você não precisa passar. Um desconforto que você consegue evitar, né? E para interromper esse ciclo de preocupação, né, a gente acaba necessitando encontrar um tempo para nós mesmos para que a gente consiga outros mecanismos de seguir em frente. Sabe, quando nós estamos com um problema, uma tela de computador está sempre com aquela imagem. Quando a gente tem um problema, parece que essa preocupação está com uma tela dentro de nosso cérebro, está sempre lá o tempo todo. Então a gente precisa dar uma desconectada, né? Até para que nós possamos respirar, né, de uma maneira melhor, para que a gente possa pensar racionalmente, para que a gente consiga encontrar mecanismos para que nós não adoeçamos. Porque sim, a gente pode adoecer tanto física quanto mentalmente, né, diante de quadros assim. Então, para interromper esse ciclo, tentar fazer uma meditação, né, algo que vai nos conectar mais com o presente, com aqui e o agora. Tentar fazer alguma coisa que nos dê prazer, seja uma caminhada, seja o hábito, né, de leitura. Por vezes a gente sabe, quando nós estamos com a cabeça um pouco conturbada, é difícil manter a concentração, mas é justamente através desses novos mecanismos a gente acaba se afastando, né, daquilo que nos preocupa. Tentar fazer um relaxamento muscular e principalmente quando nós estamos muito preocupados ou ansiosos, nós nos esquecemos de respirar adequadamente. Por isso que essas técnicas, né, milenares de meditação, yoga, tai chi chuan, acabam sendo as mais indicadas, porque elas promovem uma reconexão conosco mesmos. Bom, essas técnicas de relaxamento, elas mudam o cérebro de uma forma que a gente consiga ter um prazer, encontrar uma serenidade e até uma alegria, levando a um bem-estar. E claro, se a preocupação está dando um probleminha maior, não esqueça, você tem sempre o apoio, né, de seus familiares e amigos, mas se necessário, se você está achando que está fugindo do controle, procurar um médico, procurar um psicólogo também será uma boa solução. Afinal de contas, saúde mental é algo que interessa a todos nós a todo momento, não é mesmo? Bom, eu espero você em uma próxima oportunidade. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Até mais!